Graça e paz, irmãos. Vamos, com a graça do Senhor, dar sequência a esse assunto dos dons. Vamos orar mais uma vez. Nos curvamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo que precisamos de Ti, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua unção para nos conduzir nessa manhã, para que juntos possamos ser edificados. Bendito seja o Teu nome, Senhor, porque em Ti nós temos a provisão necessária para juntos sermos conduzidos nessa manhã e edificados na Tua presença. Conduza-nos nesses assuntos, conduza-nos nesses textos que iremos ler. Em tudo nós precisamos da graça e da direção do Senhor. Muito obrigado pela Tua bondade que nos concede mais esse tempo. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Eu queria dar sequência a esse assunto dos dons. Agora, especificamente, dar sequência nesse texto, assim o Senhor nos conceda, de Efésios 4, agora do 7 ao 16, com a graça do Senhor. Mas antes disso, eu queria ler um texto que é Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, na tradução de alguns tem inferno, mas no original é Hades, não prevalecerão contra ela. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Graças ao Senhor que Ele nos dá essa segurança de que Ele mesmo vai edificar a sua igreja. Mas nesse processo de edificação, Ele resolveu na sua economia contar conosco. Nesse processo de edificação. E eu penso que nós precisamos nesses dias entender como se desenvolve, como se processa essa edificação, porque aí está implicada responsabilidades, não só daquele que garantiu que ele ia edificar, mas também nós temos responsabilidades nesta edificação. Então, eu queria ler também com os irmãos 1 Coríntios 3:10. Alguns versículos para nós vermos antes de nós entrarmos a passagem que nós iremos considerar nessa manhã, com a graça do Senhor. Paulo diz aqui: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um,
pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sob o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. E também 1 Coríntios 14, 26, aí nesse mesmo livro. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Ou seja, o Senhor, Ele se comprometeu a edificar a sua igreja. Mas agora, Ele é o cabeça do corpo. E esse processo de edificação passa por cada um de nós. Por isso que Paulo fala, cada um veja como edifica. Veja que tipo de material você está utilizando como parte dessa edificação que Deus lhe deu. Você, como aqueles que recebeu dom, recebeu talento, veja nesse processo que material. Interessante anotar que ouro, prata e pedras preciosas suportam altas temperaturas, suporta fogo, mas madeira, feno e palha, o fogo está vindo lá e já está se derretendo, até pela temperatura. Ou seja, nós falamos semana passada daquele ambiente onde o poder pode se aperfeiçoar. É um ambiente onde tem altas temperaturas. Então, se o material que você está edificando, com a parte que lhe cabe nesses dias, não é os materiais adequados, não esqueçamos que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E lá, o fogo vai manifestar o que cada um de nós tem edificado. Se nós temos edificado com material adequado, quando o fogo se manifestar, nós não teremos medo. Porque no processo você vê que tem um texto que fala que a prata é purificada 7 vezes, ou seja, é fogo o tempo todo em cima da prata para tirar toda a impureza. E nós não gostamos muito, né, desse fogo provando, tirando impureza. Do ouro também. E das pedras preciosas é na sua formação, debaixo da terra, aquelas temperaturas altíssimas, onde é produzida essas pedras preciosas. Então, todo esse material é o material que nós iremos apresentar ao Senhor naquele dia. Nenhum aqui dos que nasceram de novo irá estar naquele dia de mãos vazias para apresentar ao Senhor. Ou nós, nesse presente momento, estamos edificando com os materiais adequados, ou estamos edificando com materiais inadequados. Não existe aqui ninguém em cima do muro. Você está edificando. O nosso exemplo está falando. As nossas prioridades estão dando sinais de que tipo de material nós temos em nós e nós estamos preparando para apresentar naquele dia. Todos nós
que já pelo Espírito Santo nesses dias, aquela luz que irá brilhar no dia do tribunal de Cristo, comece hoje, com a nossa permissão, a ser demonstrado que tipo de material nós estamos carregando e nós estamos edificando nesses dias, se é ouro, prata e pedras preciosas. E esse material só é preparado com a presença de fogo de altas temperaturas. O colar, a joia, seja ela qual for, que se esteja usando, que se deseja ter, que esteja lá na prateleira da Gasterne ou em qualquer outro lugar, tudo ali passou pelo fogo. Por isso que nós desejamos, mas não está ali por nenhuma maneira, em nenhum outro processo, a não ser por fogo. Nenhum daqueles materiais estão ali naquela vitrine sem ter passado por fogo. E naquele dia também nosso Senhor não vai receber das nossas mãos o material que nós estamos edificando a igreja sem que passe por fogo, para provar se o que você está fazendo era verdadeiro, era nele, estava recebendo do cabeça a provisão para a edificação, ou se não, algo que nesses dias eu tenho meditado, e os irmãos, eu sempre tenho repetido, Provérbios 3, 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. Alguns podem estar edificando com o próprio entendimento, madeira, palha, feno. Ah, mas irmão, mas está se falando a palavra de Deus. Sim, mas o Senhor está nos advertindo. Mas irmãos, o que é que você está me dizendo? Deus me deu um entendimento, eu sou um ser humano e Deus me deu entendimento. É isso aí, você está correto. Mas a palavra está me dizendo para eu não viver apoiado nesse meu próprio entendimento. Por isso que o mundo está aí como está, cheio de entendimento, a ciência se multiplicando, já não precisamos mais de Deus, porque o próprio entendimento é senhor dessa raça humana. Tudo é baseado no conhecimento humano. Você começa a falar com essas pessoas, não, porque a ciência e tal, porque tem que provar, tem que fazer isso, aquilo. Mas o Senhor deu entendimento a toda a raça humana. Mas ali está dizendo, confia no Senhor de todo o teu coração. E não te apoies no teu próprio entendimento, as coisas que nós vemos. A ninguém reconheçais segundo a carne. Às vezes nós estamos julgando as coisas de Deus da nossa perspectiva carnal. E aí nós podemos nos surpreender naquele dia, quando nós apresentarmos todo esse nosso entendimento, madeira, palha e feno. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Precisamos de reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Só Ele repara as nossas veredas. Mas isso não é de forma passiva. Isso não é eu ficando na inércia. Não. Está dizendo para você exercitar o seu reconhecimento. As suas faculdades espirituais precisam ser despertadas para perceber o Senhor, para começar a identificar material adequado, para começar a aprender a valorizar, não da nossa perspectiva, do nosso entendimento, porque o nosso entendimento só produz material inadequado nessa obra de edificação. Aí o que é que diz lá no outro texto?
A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Ao entendimento que nós estamos precisando. De onde é que ele vem? Do texto sagrado. Do texto sagrado. Mas não o meu entendimento perpassando, sobressaindo ao texto sagrado. Ô Senhor, socorra-nos nesses dias. Tantas coisas têm sido asseveradas por aí, têm sido faladas, porque homens estão ministrando a palavra, estão conduzindo o povo de Deus, mesmo falando os textos sagrados, mas baseado no seu próprio entendimento. Isso é perigoso, irmão. Isso tem que nos levar aos pés do Senhor, para nós nos arrependermos e nos humilharmos. Senhor, será que o que eu estou fazendo é baseado no meu próprio entendimento? Eu preciso da luz do Espírito para revelar o texto que eu estou vendo, para não falar as coisas da minha perspectiva. Eu preciso do entendimento. Eu preciso entender as coisas da perspectiva divina. Há o entendimento divino sobre todas as coisas. E às vezes nós estamos labutando a vida toda baseado no nosso próprio entendimento. Até o nosso estudo bíblico pode estar todo misturado com entendimento próprio. Isso é muito perigoso. Tamanha a sutileza que há em nós, tamanho a queda que nós caímos. Nós precisamos de revelação. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Às vezes nós queremos chegar já no texto sagrado com as nossas impressões do nosso entendimento, e não é isso que o Senhor está buscando nesses dias. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Interessante. Eu edificarei a minha igreja. Mas aqui está dizendo, cada um veja como edifica. Responsabilidade. Responsabilidade. Isso não é de maneira passiva. Não é na inércia. Eu me converti, eu estou aqui, então Deus vai fazer a obra em mim. Calma aí com esses assuntos. Calma. A palavra está dizendo o tempo todo, chamando a nossa atenção a respeito de responsabilidade. Olha, cada um veja como edificou. Mas se eu ficar parado, a obra de edificação não prossegue, não avança, assim com outros. A sua parte, a inércia nos leva a ter material inadequado. Madeira, palha e feno. Nós mesmos parados na inércia, já estamos na carne, na inércia. A palavra está dizendo, fazer morrer a vossa natureza terrena. Veja como você edifica. O tempo todo chamando a atenção da nossa responsabilidade. Ele disse, e ele cumpre a palavra dele, que ele iria edificar a sua igreja. Mas aqui Paulo está dizendo, olha, cada um veja como edifica. Todos nós temos responsabilidades nessa edificação. Todos nós. Então vamos agora ver o nosso texto de Coríntios, ou não, Efésios 4, do 7 em diante. Quatro, 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, sem exceção, irmãos e irmãs, segundo a proporção do dom de Cristo. Proporção
metron, é a mesma palavra que está no 13. Aqui está proporção, lá está a medida. Então, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Há uma proporção, uma graça específica para ser apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre e todos os outros dons. Há uma proporção do dom de Cristo para cada um de nós. Há uma graça necessária e suficiente para que o poder se aperfeiçoe nessa nossa fraqueza. Que se Ele chamou, Ele garante. Há uma proporcionalidade do dom de Cristo específico para cada um de nós. Nós não devemos nos preocupar com isso. O que nós precisamos é entender o nosso chamamento. Por isso diz, o verso que eu tenho sempre citado: quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Eu penso que aqui a guerra se intensificou, já vinha lá desde o Éden, mas quando Ele sobe às alturas, Ele foi lá, aqueles espíritos que estavam lá em prisão, Ele proclamou a vitória dele. Agora Ele é assunto aos céus, e quando Ele, lá dos céus, quando Ele é entronizado, aqui fala: quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele concede dons aos homens. Por homens, entenda a raça humana, aqueles e aquelas que Ele chamou para si. Ele concedeu dons. Ele concede agora entrar em uma esfera de atuação que nós não podíamos antes, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E essa edificação não é tão somente meramente aqui nessa esfera de baixo. Ela é processada em ambas as esferas. Nós agora começamos a transitar no mundo físico onde estamos e também agora no mundo espiritual. Por isso, quando diz aqui, quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, toda incapacidade, tudo que amarrava, que prendia a raça humana de poder servir a Deus e estar comprometida com o seu propósito, agora Ele concede dons que capacita esses benditos irmãos e irmãs a estarem envolvidos de fato nessa obra de edificação. Quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, levou cativo o que prendia-nos, o que nos incapacitava, Ele levou cativo tudo isso. Ele demonstra claramente o seu poder e a sua vitória, concedendo dons, colocando esse poder em vasos de barro. Quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aí diz Paulo: eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Não podemos dar nada aos irmãos que não tenhamos recebido do Senhor. Mas vamos tomar muito cuidado, porque tem madeira, tem palha e tem feno. Ou nós estamos edificando com um material, ou estamos edificando com outro. Porque manifesta será a obra de cada um naquele dia, as intenções do coração, se a glória estava chegando lá, ou se a glória estava sendo retida por aqui. Tudo isso, tudo que está no nosso coração, enquanto nós edificamos uns aos outros, está sendo medido.
E o fogo vai ter que se manifestar naquele dia para ver aonde nós estamos. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu. Esse é o amor de Deus, conceder, dar abundantemente. Concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Ele foi lá falar para aqueles espíritos que estão lá no Tártaro, aqueles que quiseram de toda maneira contaminar a raça para impedir que o Messias viesse. Ele tem que ir lá e proclamar que ele veio, ele venceu, ele é vitorioso. E quando ele subiu às alturas, como diz nosso irmão Mac, foi uma vitória muito esmagadora. E a guerra se intensificou. E aí nós falamos algumas coisas aqui, e é isso, irmãos. Veja só, ele concede dons aos homens. Primeira coisa que o diabo viu, opa, incapacitados, indo para o inferno, e agora pode perceber as coisas do mundo espiritual. Aí a guerra se intensifica. Aí esses espíritos começam a atacar. E lá do primeiro século até hoje, o que é que nós temos visto? A primeira arma pesada, perversa, utilizada: cessacionismo. Os dons só eram para o primeiro século. Daqui a pouco, somente o assunto do véu ficou no primeiro século. Somente isso, somente aquilo. Já não basta que nós temos um inimigo do lado de fora, e agora traz as suas ideias sutis no meio do povo. Para com esse negócio de dom, acaba com esse negócio. Só ficou no primeiro século, fica quietinho aí, esse assunto é lá primeiro século, e agora eu vou edificar com o quê? O que é que me resta? Ah, mas apóstolos foram lá, os 12 do Cordeiro e tal, e os apóstolos do Espírito Santo, e aí as coisas começam, e pensar que não, ficou tudo por lá. Então hoje nós estamos aqui fazendo o quê? A inteligência artificial já está aí, reescrevendo uma nova Bíblia, e muitas coisas estão por aí. E quando Deus concedeu esses dons são para a edificação, para a preparação dessa noiva. Então por isso a guerra é intensa nesse assunto. A guerra é feroz, é terrível. Porque quando ele sobe às alturas, ele concede, a primeira coisa que faz é conceder dons. E ué, ele está concedendo dons àqueles que estavam perdidos? Então tem algo aí muito importante. Esses dons são para edificação. Então vamos nos planejar para barrar esse assunto no meio desses que ele ganhou, para dissuadi-los de entender esse assunto dos dons, de como utilizar, qual é o propósito desse dom. Eles sabem, o mundo espiritual entende o porquê dos dons que o nosso Senhor ressurreto concedeu à sua amada igreja. Eles sabem, e nós precisamos saber por revelação que nós estamos em uma guerra. E quando nós começamos a entender, seja bem-vindo à guerra. Nós não estamos em piquenique. O simples fato de um irmãozinho e de uma irmãzinha, mais simples que seja, entender que Deus lhe deu um dom, e que esse dom é para a edificação. Ô irmão, a guerra já está aí nas portas, e precisa começar a entender a batalha, precisa compreender em que terreno nós somos posicionados. Como dizer irmão Christian, nós caímos aqui nessa terra com paraquedistas, e aqui nós precisamos entender
esse processo de edificação. Sem entender esse processo de edificação, nós podemos estar militando contra a edificação e com as mãos cheias de madeira, de palha e de feno, porque se eu não conheço o processo, eu não conheço os materiais que estão envolvidos, eu não sei a importância desses materiais, e nós precisamos, às vezes, por isso que às vezes naquele ambiente a temperatura começa a subir, para nós sermos despertados de que não estamos aqui para viver uma vida de qualquer maneira, nós somos vocacionados. E precisamos entender que esses dons têm uma finalidade única, que é edificação, não exaltação do homem. Às vezes nós estamos nos perdendo. Deus concede graça, você percebe graça, os outros percebem graça, mas às vezes nós não entendemos que temos um inimigo dentro de nós e que eu quero tocar, que seja por um segundo, na glória de Deus no assunto. Mas aqui está dizendo que Ele concedeu, é dele. Vamos seguir. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. O universo está pleno, repleto de Cristo. Cheio, Ele subiu, Ele encheu todas as coisas. O Cristo glorificado, assentado à destra da majestade. E Ele mesmo, depois que Ele faz tudo isso, concedeu, de novo a palavra, no 7, concedida. No 8, concedeu. E no 11, e Ele mesmo concedeu, é uma concessão divina do seu amor, para edificar a sua igreja. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, porque Ele sabia que a igreja precisava ser edificada. Então Ele concede dons a esses homens para a sua edificação, para cumprir a palavra que Ele tinha empenhado, que eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não irão prevalecer contra ela, porque agora não é as armas humanas, não é as coisas desse mundo físico, agora o assunto é na esfera espiritual. Ele concede dons a esses homens, e agora esses homens começam a se movimentar, enquanto na terra, mais atento aos assuntos celestiais, atento ao assunto da guerra, das portas do Hades se levantando para impedir esta edificação. E se eu não entendo para que esses dons, eu começo a me movimentar de maneira inadequada, sem entender que o propósito desse dom é a edificação, é a preparação da noiva para aquele dia. E eu andei olhando algumas versões e eu achei interessante uma que diz assim, desse versículo 12: com o propósito de aperfeiçoar os santos, para que esses santos desempenhem o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Eu penso que isso aqui nós precisamos graça da parte do Senhor para entender isso nesses dias em que nós estamos vivendo. Deus concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, não para que a igreja esteja ao redor desses homens. Vou falar de novo, eu já falei uma vez, eu vou repetir. Por mais espirituais que sejam, por mais espiritual que sejam, se eles começarem a amadurecer e perceber o Senhor,
vai ter que separar, vai ter que levar esses irmãos todos que estão ao seu redor para estar ao redor daquele que está exaltado na majestade, aquele que concedeu dons aos homens. A igreja não está a serviço dos ministérios. Os ministérios estão a serviço da igreja. Eu já falei semana passada, mas sinto que preciso repetir. O Senhor concede esses homens, mas tem um propósito aqui. Vou ler de novo esse texto. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito não de levantar um movimento em torno de si mesmo. Não é para isso. Isso não é edificação. Eles foram levantados para levantar um séquito, para levantar uma multidão de gente ao redor do Cordeiro de Deus que está sentado no trono, centralizar essas vidas em Cristo. Por quê? Se um dia, e todos nós iremos faltar, nós não estaremos mais aqui, mas a edificação que nós estamos produzindo na vida dos nossos irmãos e irmãs precisa ser suficiente para que no dia em que nós faltarmos, eles continuem olhando para aquele que está sentado no trono. Paulo diz que temos os nossos guias, mas isso é Hebreus, e nós devemos lembrar da fé que eles tiveram e imitar a fé que tiveram, mas não depender deles no lugar do Senhor. Eles precisam trabalhar de tal forma na edificação que eles precisam permitir que o Senhor seja o centro na vida da igreja. E esse é um trabalho que envolve negar a si mesmo, permitir que o Senhor tenha primazia, estar submisso ao Senhor. Então, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos. Ou seja, o trabalho desses aqui que receberam dons é aperfeiçoar os santos, para que esses santos desempenhem bem o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Veja que não é tão somente ter os dons, não é tão somente você e eu recebermos os dons. Isso é uma primeira parte, no processo. Vamos lá para a segunda. Para aperfeiçoar os santos, para que estes santos aperfeiçoados desempenhem bem o seu serviço. E aí então vem a edificação do corpo de Cristo. Então, para essa edificação se processar, tem um caminho. Esses que Deus deu à igreja como dons, eles precisam entender que precisam, como nosso Senhor e Mestre, colocar a toalha. Agora tem um texto que nós precisamos ler para eu avançar nesse assunto, que é, deixe-me ver, Primeira Pedro 4, 10 e 11. 1 Pedro 4, 10 e 11. Diz assim: servir uns aos outros. Está falando de diaconia, de serviço. Servir uns aos outros, cada um de nós, conforme o dom que recebeu. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, e aquelas outras listas de dons em Romanos, em Coríntios, todos os dons que foram concedidos à igreja.
Serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Bons despenseiros, com a toalha, água na bacia, para lavar os pés dos irmãos. Se aqueles que foram chamados não compreendem esse chamado para aperfeiçoar esses santos, para que eles desempenhem o seu serviço, para que então haja edificação na casa de Deus, multiplicação da vida de Cristo, e ao contrário, eles começarem a aparecer mais e trazerem os santos para estarem orbitando em torno de si, nós temos um problema muito sério aqui. Muito sério. Muito sério. Porque esses que foram dados para edificar a igreja, eles precisam colocar, cingir-se da toalha, botar água na bacia e aperfeiçoar os santos, para que esses santos eles venham desempenhar bem o seu serviço, para que então haja o processo de edificação. Você vê, o processo de edificação vem depois que tudo isso está pronto. Os santos foram aperfeiçoados, começaram a desempenhar bem o seu serviço. Agora há uma edificação efetiva, real, verdadeira. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Mas lembra aos irmãos que nós falamos a respeito das divisões? Hoje tem a turma que vai mais para o lado pentecostal, tem o outro que só quer mais a palavra, e o Senhor só fala debaixo do querubins, entre os querubins. Nós falamos sobre isso. Agora imagine que um desses, ou todos eles, que Deus concedeu à igreja como dons, eles estão com a responsabilidade de aperfeiçoar os santos, para que esses desempenhem bem o seu serviço para a edificação, para que haja uma completude, que depois nós iremos falar. Mas se esse que Deus chamou, que Deus dotou, que Deus deu dom, ele tem uma predileção, só lhe apetece as coisas que sejam tão somente pentecostais, e são coisas que são nossas, da nossa herança. Nós somos pentecostais, mas também precisamos ser equilibrados com a palavra, precisamos estar no meio. Tudo é nossa herança e nós precisamos. Mas se esse irmão ou irmãos ou grupo de irmãos só lhes agrada o assunto do pentecostalismo, então esse aperfeiçoamento ele não é de forma plena. Não há plenitude nesse aperfeiçoamento desses santos. Esses santos ficam com o seu aperfeiçoamento comprometido, a sua edificação também, que eles ficam tendenciosos do outro lado da mesma forma. Eu não quero saber de nada desse assunto do pentecostalismo, não tem nada a ver comigo, é só palavra, eu só quero manifestar os dons do Espírito. As duas coisas precisam estarem juntas. Nós precisamos ser complementados nesse assunto, para que essa edificação não fique, esse processo não fique pela metade, tendencioso.
Então, com o propósito de aperfeiçoar os santos, para que esses santos desempenhem o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Nós estamos em um grupo de irmãos, a ênfase é somente palavra, 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 e há um certo distanciamento do assunto dos dons, do Pentecostes, tudo aquilo ali que o Senhor concedeu à igreja. Como que aqueles que estão ali à frente, eles poderão de alguma maneira aperfeiçoar esse santo, esse amado irmão e irmã, que tem um dom de língua, de misericórdia, palavra de sabedoria, de conhecimento, e todos aqueles dons que são citados lá, se ele é mais tendencioso para o outro lado, como que fica esse processo, esse aperfeiçoamento, para que ele, aquele irmão, aquela irmã desempenhe o seu serviço? Como é que vai ficar isso, irmão? Não há comprometimento aí? Sério, sério. Mas também por outro lado, se a turma ali é só pentecostalismo, é só se movimentando nos dons, graças a Deus por isso, mas o assunto da palavra é relegado a uma outra instância. Como que esses santos vão ser aperfeiçoados? Como que esses santos vão saber como exercitar os seus dons, se o assunto é somente para um lado ou somente para o outro? Nós temos um processo aí. Veja os irmãos como a guerra ela é intensa. Então aqueles a quem Deus concedeu esses dons tem uma responsabilidade muito grande e vai responder. E vai responder todos nós naquele dia. Porque esses santos precisam ser aperfeiçoados para que ele desempenhe o seu serviço. Todos os irmãos precisam ser aperfeiçoados para desempenharem o seu serviço. Agora, quem está fazendo isso precisa tomar muito cuidado, porque pode estar empurrando, dependendo da herança que recebeu, para um lado ou para outro, e vai ficar faltando. Então vamos adiante no texto. O 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Pleno conhecimento do Filho de Deus. Errais, não conhecendo nem as Escrituras, nem o poder de Deus. As duas coisas apontam, as duas coisas fazem parte de um todo. E se isso não ocorre, se isso acontece pela metade, se isso é tendencioso, como é que nós iremos chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, se tudo isso veio dele, é dele, por meio dele, para ele são todas as coisas? Mas a história dividiu as coisas, e muitas outras coisas, já falei em outro momento, que começaram a dividir de pá em pá. A perfeita varonilidade, a medida, ou a proporção, como diz no verso 7, que é a mesma palavra, da estatura da plenitude de Cristo. Então todos têm que chegar à estatura da plenitude de Cristo, através daqueles que foram dados à igreja para aperfeiçoar esses santos, para que eles desempenhem o seu serviço, seja lá qual for o serviço, precisa ser aperfeiçoado. E esses que receberam os dons, esses e essas, precisam se colocar, entender se é um profeta, se é um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor, mestre. Todos eles estão misturados no meio do povo e precisa estar com a toalha cingida, a bacia e a água, para estar lavando os irmãos, lavando os pés dos irmãos, aperfeiçoando, ensinando
Mas eu sou da linha que é mais pelo assunto da palavra. Aí o amado irmão, a irmã vem, palavra de conhecimento. Como é que você vai lidar com um irmão, uma irmã dessa que tem palavra de conhecimento? Você precisa ensiná-lo ou ensiná-la. E vai fazer o quê? Vai ignorar por causa da minha herança, da minha tradição? Como é que é isso? Irmãos, veja que esse assunto não é tão fácil assim. Nós precisamos entender que todas essas coisas estão envolvidas na edificação. Todos os santos, com todos os dons que receberam, esses irmãos precisam aperfeiçoar esses irmãos. Então veja que o trabalho é grande, não é tão somente estar por sobre o povo de Deus, não se envolve direito com o povo de Deus, não conhece, não sabe nem onde é que mora, não sabe das dificuldades, o assunto começa a ficar mais institucionalizado, e não foi isso que o Senhor planejou para a edificação da sua igreja. O planejamento foi aqueles, todos que recebem dom, com a toalha cingida, água e bacia, lavando os pés dos santos, aperfeiçoando, para que esse santo, independente do dom e do serviço que ele tenha, ele desempenhe bem esse serviço que Deus deu a ele para a edificação. Então isso envolve vida, relacionamento, serviço. Não é alguém que está inacessível. Veja, irmão, como a guerra é muito intensa. Nós precisamos entender que aqueles que têm essa graça precisa imediatamente ver aonde foi que jogou a toalha fora, para ir buscar essa toalha, cingir-se e lavar os pés e aperfeiçoar esses santos, porque naquele dia, o que alguns pensam que é para insuflação do ego humano, pelo contrário, o nosso Senhor deu o primeiro exemplo e o perfeito. Ele deixou o trono da sua glória e veio aqui e nos serviu, veio para servir. Hoje nós vemos pessoas que estão nos exalando um outro perfume, uma outra mensagem está sendo passada. Eles agora estão vindo para ser servidos, de tal forma que termina sendo inacessível. Às vezes tem uma congregação enorme, 1.000 membros, 2.000, 3, 4, 5. Qual foi o dia que, se pelo menos uma vez a cada dia do ano ele almoçou em cada casa e foi lá e tirou carrapicho e teve comunhão e se misturou com todo mundo? Eu sei que tem alguns que Deus chama para se dedicar à oração e ao ministério da palavra, a gente sabe disso, mas mesmo assim, e dentre esses nós conhecemos alguns que se mistura no meio do povo, que tem comunhão, que está aberto, que ajuda, que dá conselho, que sem muita... O assunto aí, a agenda já começou a funcionar, e para eu conseguir um horário naquela agenda ali, só daqui a 3 meses, irmão. Então as coisas começam a ficar complicadas, e os santos estão sofrendo, porque eles precisam ser aperfeiçoados. Eles estão comendo comidas aí, alimentação, heresia pela internet, estão correndo atrás de um bocado de coisa. É o que nós iremos ver nessa outra parte que diz assim, o 14: para que não mais sejamos como meninos, agitados. Por que esses meninos estão agitados? A alimentação dele, o aperfeiçoamento dele para desempenhar o seu serviço está falhando, ele está agitado, não estão levando eles a centralizar em Cristo. Então eles começam a ficar agitados, no meio do povo, de um lado para outro. Já perdeu a centralidade de Cristo. Eles estão de um lado para outro, buscando coisas de acordo com o seu entendimento. Eles já não querem mais se submeter ao discipulado, a estar aprendendo com aqueles que estão ali. Eles querem coisas grandes. Aí eles vão para a internet buscar os mestres conforme os seus entendimentos, colocando comichão no ouvido. Essas coisas estão acontecendo, irmãos. Acontece. Gente que quer descobrir a pólvora, a roda, tudo isso já está aí, Deus já preparou tudo.
Precisa apenas ver com quem está jungido, para aprender junto, para ser edificado. Aqueles que Deus colocou juntas e ligamentos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Eles não estão centralizados em Cristo. O vento bateu, leva para lá, leva para um lado, leva para o outro, e lá vai as pessoas se movimentando e comendo tudo que é tipo de alimentação que tem encontrado por aí no YouTube, e por aí vai. Pela artimanha dos homens cheios de artimanha, pela astúcia com que induzem ao erro. Astúcia, artimanha. Tem grupos aí que a turma, não é para ler a palavra em casa não, hein? Não é para buscar, ler, investigar, está estudando as escrituras, não. O assunto é aqui conosco. Se você começar a ler, você vai começar a questionar isso aí. As coisas estão assim, quer dizer, a turma já está com medo da própria palavra de Deus, fazer o seu serviço no coração dos santos, levando-os a aprender como precisa aprender. Então já tem sido proibido o povo de Deus, que deveria ser o povo que deveria se debruçar diariamente nas escrituras. Ele já tem, não, vocês veem, o assunto começa a ficar institucionalizado, e daqui você recebe o alimento enlatado, ensacado, tudo preparadinho, e não mexe com esse negócio de ler escritura em casa. Irmãos, onde é que nós estamos chegando, irmão? Essas coisas estão aí diante de nós, debaixo dos nossos narizes. Não pode. Já tem outros, não. A escritura é quando você chegar aqui na frente no púlpito, você abre a palavra e na hora Deus vai dar uma palavra. Ué, não precisa estudar não. Como é que é isso, irmão? A palavra não precisa passar por mim todos os dias, está me lavando. O Espírito Santo movimentando-se, dando direção, trabalhando essa palavra em você, te levando pela graça a compartilhar onde você vá. Então as coisas estão aí diante de nós. Pela astúcia com que induzem ao erro, quer dizer, induzem o santo ao erro. Se ele não está lendo as escrituras, ele só recebe aquele enlatado que dá para ele, ou ensacado, e ele vai ficar ali, mesmo que seja contra a palavra de Deus, ele vai ser constituído com essas coisas. Mas, aí Paulo volta, mas seguindo a verdade em amor. Presta atenção nisso aqui. Paulo está falando dos dons, vira e mexe, ele está colocando o assunto do amor junto com os dons. Os dons não é para nos dividir, é para nos levar no amor, servirmos ao nosso Senhor e lavarmos os pés uns dos outros, mas seguindo a verdade em amor, não na justiça própria, no legalismo, nem na religiosidade. É seguindo essa verdade em amor. Deus é amor, então tudo que Ele vai receber de nós precisa ser de um coração que ame, como diz lá o texto, Deus ama quem dá com alegria, e o diabo quer roubar essa alegria do coração do povo. Você dá, mas tá, e arranca o couro da ovelha e aquele negócio todo, tira ali o amor, fica só, tem que dar, e aí justiça própria, legalismo, que você vai receber isso, e é troca, moeda de troca, e tira do povo a espontaneidade do amor. Por isso que está dizendo, mas seguindo a verdade em amor. Nós precisamos seguir a verdade, mas em amor, não com a justiça própria, o legalismo e a religiosidade e outras coisas que se nomeiem. É seguir a verdade com amor, um coração aberto de ser corrigido, de ser aperfeiçoado, para desempenhar bem o seu serviço, tudo isso em amor. Os que servem e os que estão sendo serviço, porque nós estamos prestando serviço ao único Senhor. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Crescer em tudo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio
de algumas juntas, os clérigos estão lá sobre nós somos os leigos. Com isso eu não estou dizendo que a igreja não tenha governo, tem governo na casa de Deus, mas não clericalismo. Pelo auxílio de quem? De algumas juntas? Não, de toda a junta, o corpo. Nós estamos aqui de pé, eu estou de pé, vocês estão sentados, porque as juntas estão funcionando perfeito. Nós temos balanço, nós temos equilíbrio, é porque as juntas estão funcionando. Se alguém se revoltar aqui, o negócio eu começo a ficar manco, começo a perder o equilíbrio, o cérebro não quer servir, sei lá, a mão, você começa a ficar... Não, todo mundo precisa auxiliar uns aos outros, segundo a justa cooperação de cada parte. Há uma cooperação justa de cada parte, tem que ter justiça e equidade. Como diz aqui, toda a junta precisa cooperar segundo a justa cooperação de cada parte. Cada parte, de maneira justa, precisa estar envolvida no processo de edificação de uma maneira justa. Todos funcionando, equilibrados, um corpo funcional, não sem desequilíbrio algum. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É cada um exercitando o seu dom em amor, não vendo mais os meus irmãos segundo a carne, mas pelo Espírito, porque pelo Espírito te leva a ver quem você é, te ver de acordo com a perspectiva divina. E quando nós olhamos para o outro, nós não olhamos mais com o olho de carne, de condenação, de inveja, de ciúme. Eu queria ter aquele dom. Para que você quer ter aquele dom? Se Deus já lhe deu um. Você começa a compreender que cada um tem a sua função e tem uma justa cooperação em que todos precisam participar. Irmãos e irmãs, todos receberam dons, todos precisam funcionar, porque senão o corpo fica sem balanço, sem equilíbrio. Se meu joelho não receber as ordens aqui para ele movimentar do jeito que eu quero e conforme o balanço e o que eu preciso para me movimentar, para eu gesticular, a gente vai ter um problema, né? Daqui a pouco a mão diz, não, eu quero ir para lá. Não, é aqui, ó, é do jeito que eu quero, para dar o exemplo que eu quero dar, movimentar o corpo. Todos nós somos chamados para ter essa justa cooperação e funcionar adequadamente, não sem água, não sem toalha e muito menos faltando amor. Precisamos ter os outros em consideração. Me ajuda aí, Lu. Maior, como é que o texto fala? Precisamos considerar os outros superior a nós. Aí sim, o amor funcionando, o respeito, a nossa área de atuação. Porque senão daqui a pouco o nervo do olho está querendo funcionar no joelho, não tem lugar para ele aí, e por aí vai. O que mantém as minhas pernas, o tendão de Aquiles, daqui a pouco está querendo vir para ser uma artéria do coração. Não funciona, é muito grande e não tem lugar para escorrer, para dar para o sangue, não é isso? Tudo precisa ser feito em amor, em consideração, em respeito, em mutualidade, em justa cooperação de cada parte. Não tem ninguém desprezível ou sem função nesse corpo, ninguém. Mas nós precisamos enxergar isso da perspectiva divina, para apreciarmos o Cristo que há em nossos irmãos, sem estar por sobre eles. Quando falo isso, não estou dizendo que não tem presbíteros, que não tem os dons funcionando, mas todos
Todos, apóstolo, profeta, evangelista, pastores, mestre, diácono, presbítero, todos precisam de amor, precisa de toalhas, precisa de água para lavar os pés dos santos, para que esses santos se sintam bem no lugar onde estão, para que esse santo não queira ser profeta quando ele tem uma palavra de sabedoria, e se ele não for aperfeiçoado adequadamente para desempenhar bem o seu serviço de palavra de sabedoria, ele vai querer ficar a vida toda frustrado porque queria ser profeta. Isso é uma falha. Veja como é importante que todos nós entendamos isso, estejamos juntos. Alguém que já, às vezes, já desempenha bem aquele dom, pode chegar perto do outro e dizer: ô meu querido, eu percebi que nós temos o mesmo dom, vamos sentar junto para ver nas escrituras como é que funciona o dom que você tem, que o Senhor te deu, ou seja, reconhecimento, de graça, amor demonstrado. Está lá em sua casa e o Senhor começa a queimar seu coração. Procura aquela irmã, procura aquele irmão que tem aquele dom, senta lá com ele, mostra aqui alguns versículos, faz um estudo com ele, ensina como utilizar bem esse dom. Isso é amor. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude nesses assuntos. São assuntos que são delicados, eles tocam profundamente cada um de nós. Esse assunto de exercitar dons, porque todos receberam, todos têm dons, têm talentos, têm o seu lugar adequado. Não precisa ficar brigando por nada. O Senhor já preparou uma boa obra para que você ande nela com o dom que Ele te deu, a graça que Ele te deu. Deixa o outro funcionar como Deus chamou ele, e se ocupe do seu chamamento. O que Deus deu ao outro, deu a você também. Não se distraia com o outro. Não se distraia com o outro. Livre-nos o Senhor da inveja, do ciúme. Na agenda do Espírito, o outro está agora sendo usado. Fica aí quietinho aí. No nosso tempo Ele vai nos colocar em funcionamento como maçãs de ouro em salvas de prata. Assim é a palavra dita no seu tempo adequado. Nosso funcionamento no tempo certo, aquilo que Deus nos deu, está em maturação, está no processo. Se submeta, veja quem são as suas juntas, ligamentos, você está ungido. Vamos perceber a direção do Senhor, o caminho do Senhor, para que essa edificação se processe com os dons que são necessários e que Ele deu, e todos são essenciais nessa obra de edificação. Porque eu queria falar era a palavra, viu? Eu queria ser mestre. Irmão, para com isso. Reconhece Ele nos seus caminhos. Coloca a mente no Espírito. Começa a perceber ao seu redor como é que Deus às vezes está levando você a ministrar sem que você perceba, e outros estão percebendo. Mas há uma impressão do Espírito em cada um, e essas coisas precisam movimentar-se, precisam funcionar de maneira plena. Todos são essenciais no processo de edificação. Que o Senhor nos guarde do engano do diabo. Embora nós mesmos não sejamos nada, mas Ele, quando subiu às alturas, Ele levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. O que nos cabe agora, Senhor, eu ainda não entendo aonde eu devo funcionar. Me ajude, porque isso é de comprometimento de vida. Você vai começar a se relacionar adequadamente com o Senhor, e você vai começar a ser restringido. E às vezes nós não queremos, mas nós necessitamos. E aquele ambiente que nós falamos na semana passada, ele é necessário.
para que nós possamos amar nossos irmãos, possamos considerá-los superior a nós, possamos ministrar-lhes e sermos ministrados também. É mão e contramão, é uma via de mão dupla, dar e receber. Que o Senhor nos ajude nesses assuntos, irmãos, e nos conduza a Ele mesmo, para que o nome dEle seja glorificado e o dom que Ele te deu possa ser de bênção para a edificação da igreja. Senhor, nos rendemos diante de Ti, Senhor. Somos muito gratos por tudo que o Senhor tem nos concedido. O Senhor subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Que amor é esse do Senhor? Nos rendemos diante de Ti, Senhor, e nos ajuda, que precisamos de iluminação espiritual, precisamos de arrependimento, para entendermos o chamado do Senhor para as nossas vidas, para funcionarmos adequadamente aonde o Senhor tem chamado cada um de nós. Nos ajuda, por favor. Nós te pedimos em nome de Jesus.